Interpretando erroneamente as Escrituras é o título da lição 10, classe de jovens, nesta linda revista que está chegando ao final. Eu sou o professor Denis Pereira e é um prazer ter vocês por aqui todas as semanas, professores, superintendentes, coordenadores, dirigentes, alunos e todos que amam a escola dominical. Aqui no nosso canal, semanalmente, temos as pré-aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. E nesta semana nós estamos em uma live aqui todos os dias às 18 horas. Nós estamos aqui apresentando aos irmãos um treinamento para a escola dominical e em breve o nosso curso chegará para os irmãos. Por isso, se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo, comenta o vídeo. Você sabe que o seu comentário é extremamente importante, tá certo? Comenta aí o nosso vídeo e clica no valeu. Quando você clica no valeu, você contribui com o nosso canal, tá certo? Pegue revista, lápis, papel, caneta, bloco de notas e vamos juntos preparar mais esta linda aula da escola dominical. Enquanto você vai pegando a sua revista, eu quero aí lembrar que na descrição dos vídeos tem as nossas redes sociais. Tem aí também um link para você baixar conteúdo em PDF no seu smartphone, tá certo? Slides, comentários e muito mais. Tem aí também o link do meu WhatsApp. Nós temos 6 grupos de professores no WhatsApp. Será um prazer ter aí conosco a sua participação, tá certo? Pega aí a sua revista e não se esqueça, clica no valeu, clica no valeu. Interpretando erroneamente as Escrituras. O texto principal está aí em Êxodo 17:7 e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? A segunda tentação pela qual Jesus passou nos remete a interpretar um texto, a interpretar e aplicar mal um texto das Escrituras, tentando forçar Deus a fazer a nossa vontade. Irmãos, esta lição com certeza é uma lição muito poderosa. Você tem aí os objetivos, mostrar a mudança do cenário na tentação de Jesus, explicar como o inimigo distorceu a palavra de Deus e conscientizar de que não podemos seguir o exemplo do povo de Deus no deserto. Eu digo aqui em casa, digo muito isso para minha filha, ela faz faculdade e tal, eu digo para ela, olha, a maneira mais sutil do inimigo enganar as pessoas hoje é usando pessoas que estão no púlpito com a Bíblia na mão, porém distorcendo a palavra de Deus. Isso é um perigo. Introdução da nossa revista, lembrando que hoje nós estamos falando aí, fazendo esse treinamento para professores da escola dominical, tá bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir, tá muito especial. Muito bem, a palavra de Deus vem sendo lida, ensinada e pregada por praticamente todo mundo. Aí aqui embaixo ele diz assim, ó, veremos nesta lição como podemos resistir à tentação de utilizar a palavra de Deus de forma equivocada. Então tem aqui 3 tentações, vamos dizer aqui, ó. A tentação de utilizar a palavra de Deus de forma equivocada, a tentação de aplicar mal a palavra de Deus e a tentação de agir sem consultar ao Senhor. Olha só, não é? Então, nós vamos aqui ver a importância da interpretação. Uma palavra mal interpretada é uma palavra mal aplicada. Escreve aí nos comentários para nós, por favor. Escreve aí nos comentários para nós. Escreve aí, por gentileza. Escreve aí, por gentileza. Uma palavra mal aplicada, sempre, ou uma palavra mal interpretada, sempre será uma palavra mal aplicada. Eu vou fazer um tweet. Irmãos, Denis Pereira Oficial é todas as minhas redes sociais. Coloca no Google aí que você vai achar tudo aí. Ó, vou escrever um tweet, que nós escreve tweet.
nós escrevemos Twitter. Vamos lá. Ó, uma palavra mal interpretada resultará numa palavra mal aplicada. O que é que isso significa? Isso significa que se você não tiver a correta interpretação da palavra, a sua prática será prejudicada. Então tem muita gente achando que está fazendo certo, mas está fazendo errado. Por quê? Porque a interpretação da palavra precisa ser correta para que a aplicação também seja, certo? Muito bem. E como é que se interpreta a palavra de Deus? Fique atento, nós teremos aqui um curso para professores da escola dominical e um dos assuntos que nós vamos abordar dentro desse curso é a interpretação bíblica. Muito bem. Mudando o cenário da tentação, vamos lá? Mudando o cenário da tentação é aqui o nosso primeiro tópico. Na cidade santa, tá bom? E aí ele vai registrar aqui esses acontecimentos, ele vai colocar aqui em ordem. Mateus registra que após a primeira tentação no deserto, Jesus é transportado à cidade santa e levado ao pináculo do templo, tá bom? Então veja, Jesus conhecia aquele lugar, o pináculo do templo era a parte mais alta do santuário construído por Herodes. Era a parte mais alta. Então o inimigo sabia onde estava levando Jesus e Jesus também sabia aonde ele estava sendo levado. Ali era um lugar suntuoso que atraía a atenção das pessoas, não é? Então qualquer pessoa que se destacasse no templo ensinando e contribuindo ou operando algum milagre seria lembrado por toda a população. Agora, devemos observar, tá aqui, ó, que Satanás se utilizou do santuário, ainda que a parte exterior, como cenário da tentação. Ele não respeita locais de culto e pode se utilizar deles para gerar confusão entre os crentes. Então, o inimigo não respeita lugar, irmão. O inimigo não respeita culto, certo? Então, para ele, certo? Então, a gente precisa ter muito cuidado, muita cautela, certo? É por isso que, às vezes, o pastor no culto, ele não tem a mesma atitude das outras pessoas. Muitas vezes, durante o culto, tem pessoas pulando, gritando, ovacionando, e o pastor está na dele, o pastor está quieto. As pessoas às vezes não entendem. É porque o pastor, a liderança, precisa ficar atento a coisas, a fatos que às vezes não, na grande maioria, a igreja não está. A igreja, a nave da igreja, se envolve com louvor, se envolve com a pregação. A liderança, o pastor geralmente fica ligado, fica atento, certo? Exatamente por quê? Porque o inimigo, ele muitas vezes, ele vai se aproveitar de uma situação, muitas vezes, dentro da igreja, durante o culto. Então é preciso ter esse cuidado, a grande prova está aqui. Outra coisa que o inimigo vai fazer é o seguinte: ele vai questionar aquilo que Deus disse. Então ele vai dizer, se tu és o filho de Deus, não é? Se tu és o filho de Deus. Já foi dito aqui que a tentação, mais do que prova da nossa fé, é prova da nossa confiança em Deus, não é? Então veja, ele está aqui questionando o que Deus já tinha falado para Jesus. Ele está aqui questionando. E a grande lição que a gente tem aqui é que nós veremos com Jesus que Deus já se pronunciou sobre o que somos nele. Não precisamos dar ouvidos aos que duvidam daquilo que ele falou ao nosso respeito. Então tenha muito cuidado, a tentação de querer alguma prova física, material daquilo que Deus já disse. Então, por exemplo, nós somos filhos de Deus. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus, que Romanos capítulo 8, aqueles que têm o Espírito de Cristo são filhos de Deus. Então a palavra declara que eu sou filho de Deus, que pela fé eu fui adotado por Deus. Então eu não preciso de nenhuma prova física disso. É por isso que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É por isso que a Bíblia diz, o justo viverá
pela fé. Então tenha muito cuidado para não cair nessa tentação do inimigo de querer que Deus comprove, meu Deus, a sua filiação. Cuidado. Outro detalhe, lança-te daqui abaixo. Satanás não coloca Jesus no pináculo do templo e o empurra de lá. Ele o leva para o alto e incita Jesus a se jogar. Olha que coisa. O inimigo certamente não tinha autoridade para atentar contra a vida do Senhor. Então veja, o inimigo muitas vezes, ele não pode te empurrar, mas ele pode te induzir a se jogar. Meu Deus do céu. Sabe, isso aqui é uma grande lição, hein? Veja, o inimigo, ele induz. Vamos ler Tiago. Olha só. Vamos ler Tiago para a gente contextualizar isso aqui. Olha só. As pessoas muitas vezes querem atribuir ao inimigo um pecado, a queda, não é? O se entregar a uma tentação. Ah, foi o diabo que fez. Não, irmão. O diabo, ele não... A estratégia do inimigo não é te empurrar, é te induzir a se jogar. Olha e por que ele faz isso? Primeiro, que ele sabe que o pecado está em nós. Segundo, olha o que Tiago diz aqui, capítulo 1 e versículo 13. Que nenhum homem diga ao ser tentado, por Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada homem é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Então, a estratégia do inimigo não é te jogar no chão, é fazer você cair, é te induzir a se jogar. Gostei disso aqui, não é? Então, ou seja, a responsabilidade de ceder ou não à tentação é nossa. O que o inimigo faz é procurar nos induzir, nos seduzir, não é? É isso que ele faz. E é isso que ele tentou fazer com Jesus. Se Jesus faz isso, ele seria reconhecido como Messias. Porque se Jesus se joga, ele é filho de Deus, ele não iria morrer. E aí ele seria miraculosamente protegido. E então seria reconhecido possivelmente como Messias, não precisaria passar pela crucificação. Acontece que esse era o projeto de Deus. Uma grande lição que nós aprendemos com Jesus é que você precisa respeitar o processo. Nós precisamos respeitar o processo e passar pelo processo todo, passar pelo processo completo, sem pular nenhuma etapa. Sem pular nenhuma etapa, nós precisamos passar por todo o processo, mas no caminho, na direção do alvo que Deus estabeleceu para a nossa vida, o inimigo vai aparecer com oportunidades maravilhosas, mas você precisa guardar esta palavra no teu coração. Sempre que surgir uma oportunidade maravilhosa, imperdível para você, você precisa se perguntar: e o propósito? Continuará sendo a minha prioridade? Do contrário, é melhor abrir mão de grandes oportunidades, mas cumprir o propósito pelo qual Deus te chamou. É isso que Jesus está nos ensinando com esta lição, com esta tentação, com esta resistência à tentação. As propostas, as oportunidades são maravilhosas, mas estas oportunidades e propostas vão me tirar do caminho, vão me tirar do objetivo, vão me tirar do propósito. E se é para me tirar do propósito, pode ser uma oportunidade maravilhosa, imperdível. Eu abro mão, porque o propósito para o qual Jesus foi enviado era maior do que qualquer coisa. Na nossa vida, nós temos que prestar muita atenção em grandes oportunidades que sejam. Tem gente que está se perdendo no caminho. Tem gente que já abandonou o propósito, porque no meio do caminho, Satanás apareceu com uma proposta tão maravilhosa e a pessoa abraçou e ela não percebeu que foi uma estratégia maligna para tirá-la do propósito. Isso está acontecendo ultimamente, principalmente com muitos cantores, com muita gente que compõe
música, gente humilde, que Deus dá a letra, mas de repente a pessoa recebe uma oportunidade, recebe uma proposta, em 3 meses, aquela pessoa, ela está vendida, ela se vende para o mercado gospel e aí já era. Cuidado com grandes e mirabolantes propostas. Geralmente, o que tem uma imagem de ser bênção de Deus, geralmente é uma estratégia maligna para tirar você do propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Eita, glórias a Jesus. Aqui vai dar pregação isso aqui, irmão. Muito bem, tópico 2. Distorcendo a palavra de Deus. Aí ele vai dizer aqui, ó. Pula que anjos vai te jogar. Vai te salvar. Te jogar não, né, irmão? Pula que anjos vão guardar você, não é? Existem pessoas que acham que os anjos, né, põe um anjo aqui, um anjo lá. Não funciona assim não, irmão. Quem ordena anjos é Deus. É Deus que ordena os anjos. Agora é interessante que o inimigo também sabe citar as sagradas escrituras quando lhe convém. Cuidado com gente que aparece para você, cheio de versículos bíblicos, falando um monte de coisas para você. Você precisa ter discernimento. Eita glória! Eu digo que o dom do discernimento é o dom mais necessário à igreja hoje. Você precisa ter discernimento para não ser enganado pelo inimigo, hein? Cuidado! Ele usou palavras aqui com Jesus. Você acha que hoje em dia ele não envia alguém com palavras lindas e maravilhosas da Bíblia para você? Então, discernimento. O discernimento preserva a tua vida. O discernimento preserva o propósito de Deus em você. O discernimento preserva a tua fé. Novamente, cuidado com grandes propostas e mirabolantes oportunidades. Cuidado, porque é assim que vem aí os ventos de doutrinas errôneas e heresias. É através de pessoas, novamente eu vou dizer o que eu digo para minha filha, é através de pessoas que estão no altar, mas falando bobagem. Tá? Falando bobagem. Ó, essa semana está acontecendo uma polêmica aí na internet entre pastor Silas Malafaia e Pablo Marçal. E qual que é a briga entre os dois? É que o Silas Malafaia está procurando dizer para o Pablo Marçal que ele não é pastor, não é sacerdote, não tem autoridade. Por quê? Porque o Pablo Marçal está falando um monte de bobagem no altar. Inclusive criticando pastores. Inclusive menosprezando pastores. Então, tenha muito cuidado. Pessoa bonitinha que aparece, nossa, viralizou na internet e aí fala de Deus assim tão bonitinho, mas falando um monte de bobagem. Cuidado, é assim que o inimigo age. Os milagres são obrigatórios, não é? Os milagres são obrigatórios. Um dos equívocos mais difundidos em nossos dias é que se Deus não prover milagres diários em nossas vidas, então nossa fé é fraca, ou a nossa comunhão com ele é pouco. Então, se Deus não fizer um milagre na tua vida, tem alguma coisa errada. Tem algo errado, né? Ou ele não é na tua vida, ou tua fé é fraca demais. Né? Tua fé é fraca demais. Irmão, a nossa comunhão com Deus não pode ser medida pelos milagres que ele faz. Ele faz quando ele quer. Ele faz segundo o seu propósito. É assim que funciona. E se a sua fé se basear, se fundamentar único e exclusivamente naquilo que Deus faz, nos milagres que Deus faz, sua fé é porosa. Eu chamo de fé porosa, sabe? Fé de isopor, fé de pipoca, fé de algodão doce. Uma fé que não se sustenta. Então é preciso ter muito cuidado, tá? Para não se tornar um espetáculo nas mãos de Satanás. Então, cuidado com estas tentativas de fazer exigências para Deus, né? De exigir algo para Deus. Não, porque se eu sou homem de Deus, tá cheio na internet isso aí, gente, cheio. E as pessoas vão atrás. Porque se eu sou homem, irmãos, mas Elias falou uma vez, gente. Uma vez, não é assim não. Não, Deus não é nosso robozinho não, irmão. Você aperta um botãozinho, ele atende a nossa ordem. Não é assim não. Posso mesmo fazer o que eu quiser?
É claro que não, não é verdade? A segunda tentação nos mostra que não podemos fazer a nossa própria vontade, e sim a de Deus. Não temos o direito de realizar certas ações e acreditar que o Senhor tem a obrigação de atender ao que estamos tentando fazer ou de impor os nossos planos a Ele, como se Ele fosse nosso servo. Irmãos, Jó 42, lembra? Uma palavra mal interpretada se torna uma palavra mal aplicada. Jó 42. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. Ok. Os planos de Deus, eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos ou pensamentos pode ser impedido. Planos de quem? Planos de Deus. Então toma muito cuidado, porque os nossos planos, primeira pergunta, o que são os nossos planos perto dos planos de Deus? A Bíblia diz em Isaías, capítulo 55, que assim como a terra está mais alto do que os céus, ele diz aqui, no 55, ele fala, olha só, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos, porque como os céus são mais altos do que a terra, deste modo são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então, o que é o plano do homem perto do plano de Deus? Então, plano de Deus que não pode ser impedido, plano de Deus que não pode se frustrar, é plano de Deus, não é meu plano, plano de Deus. Lembrando que o maior plano de Deus para o ser humano é a salvação. Esse é o maior. Essa é a prioridade de Deus, é salvar. Jesus veio para salvar, ok? Então, posso fazer o que eu quiser? Você pode. Agora, achar que você vai fazer o que você quer e Deus vai aprovar, Jesus está ensinando que não funciona bem desse jeito. Então tem gente fazendo o que quer, escolhendo do jeito que quer, ignorando todo o direcionamento da palavra de Deus e agindo segundo sua própria vontade. E depois quer que Deus dê um livramento. Depois quer que Deus faça alguma coisa. Não funciona assim. Não funciona assim. E Jesus deixa bem claro isso, que não funciona desta forma. Tópico 3. Você já se inscreveu no canal? Ainda não? Inscreva-se, ative as notificações, dê like no nosso vídeo, clica no valeu, irmão. Clica no valeu e contribua com o nosso trabalho. O povo no deserto. Deus está conosco mesmo? Ao responder a Satanás, Jesus remonta pela segunda vez a história do povo de Israel no deserto. Os hebreus haviam iniciado sua jornada e ao chegarem ao deserto de Sin não encontraram água para beber. Nesse cenário logo se voltaram contra Deus, não é? Eles se voltaram, rapidamente eles se esqueceram de Deus. Então, o exemplo de pessoas que ao menor sinal de algo que está dando errado, ela já começa a questionar a presença de Deus na vida dela. Nós não podemos fazer isso. Se existe uma coisa que a luta deve fazer, ela deve gerar em nós a certeza de que Deus está conosco. Nossa, mas você está enfrentando essa luta. Será que Deus é contigo? Então, eu estou enfrentando porque Deus é comigo. Se Ele não fosse comigo, eu já tinha ido embora. Eu já tinha abandonado tudo. Entendeu? Então, é o contrário. Ele está comigo. Não tentarás ao Senhor no deserto. Deus iniciou o processo de amadurecimento do seu povo. Os hebreus precisavam ser transformados para entrarem na terra que o Todo-Poderoso lhes daria. Senão eles tinham, Deus podia ter dado uma soprada e eles iam parar na terra prometida. Não, tem todo um processo. Tá? Tem todo um processo. Aí foram 40 anos, não é? E aí Deus vai dar aqui leis a eles no deserto, não é? Por exemplo, Moisés deixou claro ao povo: não tentareis o Senhor vosso Deus, como tentastes em Massá.
Esse versículo mostra um cenário triste por parte do povo de Deus. Pela falta de água, os hebreus, eles zombaram da presença do Eterno entre eles. Este deboche foi visto por Deus como uma infidelidade contra eles. Então veja, nós sempre precisamos pensar nisso, tentar a Deus é desafiá-lo. Fica aqui essa palavra de reflexão para você. Toda vez que você se sentir tentado a desconfiar que Deus está presente na sua vida, lembre-se do passado. Ô glória! Lembre-se dos livramentos que você já teve. Lembre-se das bênçãos que Deus já lhe deu, das portas que Ele já abriu, dos milagres que Ele já fez na sua vida. O povo de Deus aqui foi tomado pela amnésia espiritual. E eles esqueceram, porém de forma proposital, isso aqui, tá? Isso aqui, fique claro, tá? E aí eles zombaram de Deus. Então, Deus está agindo em nosso favor, mesmo quando não enxergamos o seu agir. Se estiver nos assistindo, escreve aí. Deus está agindo mesmo quando não enxergamos o seu agir. Isaías 64:4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti que trabalha por aqueles que nele espera. Então nós precisamos confiar no Senhor. Cuidado para não ceder à tentação de desconfiar do agir de Deus, porque você não está vendo o agir dele. Quando colocamos o Senhor à prova, de forma explícita, estamos dizendo que não cremos no que ele disse e que vai falhar naquilo que prometeu a nós. Isso aqui é complicadíssimo. Mesmo quando o Todo-Poderoso nos ordena fazer prova dele, como no caso dos que são dizimistas, há uma condicional se, ou seja, podemos fazer prova do Senhor se ele não abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, quer dizer, se as nossas necessidades diárias não forem supridas. Essa é a condição. Novamente eu digo, fazer prova de Deus. Quantos textos bíblicos nos mandam fazer prova de Deus? Quantos? Então, muito cuidado para não usar exceção e torná-la regra. Nos dias de hoje, muitas pessoas estão usando a palavra de Deus de forma equivocada e aplicando globalmente conceitos bíblicos como se Deus fosse esse robozinho, né? Você aperta, sai. O que eu quero é agora. É desse jeito que não funciona assim. É preciso ter discernimento, é preciso interpretar corretamente a palavra de Deus para que possamos aplicá-la corretamente nas nossas vidas. Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Ele não tem compromisso com as nossas interpretações equivocadas. Se nós quisermos ver o agir de Deus, nós precisamos interpretar corretamente a palavra de Deus e como Jesus nos render à sua palavra e não ao que nós queremos, né? Esses dias até postei um vídeo lá. Para de dizer a Bíblia vai dizer. A Bíblia não vai dizer, irmãos. A Bíblia diz. Amém, meus amigos? Esta então foi mais uma de nossas aulas aqui, lição de jovens. O trimestre está terminando, um novo trimestre está chegando e eu conto com vocês e vocês contam comigo, já sabe, toda semana aulas dinâmicas e treinamentos também para ajudar você. Forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.